satisfação imensa ter sido convidado para falar um pouco para vocês aqui na Creative Case. Nós passamos um tempo juntos, trabalhando em vários processos ligados à periodontia com essa equipe. Eu agradeço demais as pessoas que estão aqui na sala conosco hoje. Conheço praticamente todos vocês, são colegas, alunos, ex-alunos. Eu agradeço demais a presença de todos. E hoje, a minha incumbência com vocês é trabalhar apenas 5 formas bem legais de periodontia, conduzir casos de sorriso gengival. A perspectiva de tratar uma demanda tão estética como o sorriso gengival, ela aconteceu já há muito tempo, em meados dos anos 2000, vários tópicos do que se refere como periodontia estética, plástica periodontal, foi ampliado e foi divulgado na comunidade científica. E, dentre esses elementos, os procedimentos cirúrgicos dedicados ao sorriso gengival também foram colocados nesse texto. E uma premissa que é comum a qualquer caso estético em periodontia, e também casos estéticos que envolvem outras áreas da odontologia, tem o mesmo eixo, o mesmo centro de trabalho. É necessário que, antes de pensar em trabalhar sorriso gengival, a gente conheça 2 cenários diferentes. O primeiro cenário é uma análise estética formal, e um segundo cenário seria a etiologia dos sorrisos gengivais. Então, para a gente poder avançar nesse sentido, a análise estética ela é necessária. Fazendo um resumo bem informal dessa análise, a estética ela é definida para a nossa área como análise de face, análise de gengiva, análise de dentes, especificamente até um trecho da face, que são os lábios, e esse contexto completo é observado na minha decisão de conduzir casos de sorriso gengival. Dessa forma, já pensem e avaliem sobre face primeiro. A face, ela adquiriu uma outra pegada em odontologia com a chegada da harmonização facial. Contudo, colegas da cirurgia bucomaxilo, colegas da ortodontia, nós da periodontia, protesistas também, eles interagem com seus procedimentos e são capazes de mudar perfis faciais. E quando a gente fala em face, na perspectiva de pensar em sorriso gengival, a gente fala nas referências que as faces nos dão. Para a periodontia, a primeira referência que uma face deve apresentar se refere às referências em linhas. As linhas verticais e horizontais que regem a face, elas são utilizadas com frequência para análise estética. Então, a gente tem aqui as linhas verticais, que são essas 2 amarelinhas aqui, são as linhas laterais. Essa linha central é a linha média. E logo abaixo temos várias linhas horizontais. Essa primeira daqui, que seria a linha austríaca, a linha interpupilar. Temos aqui a interalar. Temos a linha de comissura. Esses elementos aqui de linhas horizontais, há uma tendência de nós olharmos para elas, identificarmos o máximo de paralelismo entre elas. Quando nós pensamos em fazer um contorno gengival, ou um contorno dentário, ou um contorno labial, a gente busca que aquela estrutura que eu quero transformar esteticamente esteja alinhada com algum desses trechos que está aqui. E o que a gente mais usa em termos periodontais é a chamada linha interpupilar. Então, na consulta estética em demandas periodontais, olhar o paciente de frente, conversar um pouco com ele, escutar suas demandas e desejos, saber se tem algum tipo de dor para ser tratada, algum tipo de desejo absoluto sobre estética. Na primeira conversa, nós buscamos observar essas linhas, verificar quão paralelas elas são e quão simétricas elas são. Nesse primeiro contato, já conversando com o paciente, uma das coisas que nós observamos em periodontia se chama simetria. E a minha primeira referência, sem dúvida, é a linha interpupilar. Essas são as referências em linhas que nós apresentamos para uso estético em periodontia. Não menos importante, mas também relevante em estética, temos também as referências em proporções. Os trechos da face, os segmentos de terços faciais, devem ser simétricos o suficiente para que um sorriso em repouso mostre elementos similares em tamanho na face. Em que pese o terço inferior sofrer movimentações ao longo do dia que fazem com que a boca e o lábio exponham os dentes de gengiva de tamanhos variáveis. Eu preciso identificar isso na minha análise estética inicial. Focando no terço inferior de face, na atualidade, um elemento adicional apareceu como referência de estética. Foi necessário pensar um pouco especificamente em lábios.
Hoje em dia, nós já temos condições técnicas, tanto em periodontia, quanto em harmonização, por exemplo, em manipular cirurgicamente lábios, para que possamos deixá-lo com a textura certa, com o tamanho correto e com a habilidade de expor mais ou menos dentes se eu precisar. E lábios, pessoal, podem ser lindos, maravilhosos e carnudos, como esses aqui. São chamados de lábios espessos. E lábios espessos têm uma peculiaridade. Quando as pessoas portadoras desse lábio sorriem, eles não mostram os dentes de gengiva, eles escancaram dentes de gengiva. Eu tenho que prever isso antes de ter a mão aqui. Tem que olhar o lábio e já saber qual é a capacidade que ele tem de expor o que está ali abaixo dele. E quem sabe, se eu julgar necessário, mexer até mesmo no lábio, em sua posição, para oferecer um sorriso mais harmônico possível. Saindo da face, indo para a boca, passando pelo lábio, eu vou entrar na cavidade bucal e também vou olhar o perfil de gengiva e de dente. Gengivas bonitas, por assim dizer, elas têm um primeiro elemento fundamental. Elas têm simetria. Lado esquerdo e lado direito simétricos. Gengivas bonitas, elas têm um formato bem peculiar, de um arco côncavo regular. Gengivas bonitas, por assim dizer, possuem a papila interdental, com 4 características fundamentais. Primeira característica de uma boa papila, em termos estéticos, ela ter um formato triangular ou piramidal. É importante que a papila tenha a sua base maior do que a sua ponta. É também importante que ela preencha completamente o espaço interdental. E de maneira muito sutil, também é muito bacana e bonito quando a ponta da papila parece desaparecer embaixo do ponto de contato. E esses elementos ditos aqui dizem que meu paciente tem, sim, uma gengiva bonita. Sem contar dentes, onde tamanho, cor, forma e posição pode definir fortemente se esse sorriso é bonito ou não. Tem um elemento adicional importante, quando a gente junta esse conjunto que está aqui, onde eu penso no incisivo central, por exemplo, em termos de estética, muitas vezes o rosto de um paciente tem que caber no seu central. A gente fala muito em análise estética que todo paciente tem um incisivo central que merece. Onde, se eu pegar o rosto de alguém, da testa ao queixo, girar de cabeça para baixo, ele deve encaixar com precisão no seu incisivo central, o que me mostra uma relação razoável dentofacial. Isso nos permite falar de estética, isso nos permite colocar elementos ligados à cosmética para análise da face como um todo. Essa análise facial, ela vai evoluir agora para o primeiro problema que nós temos que tratar. Já venci a estética, eu consegui perceber no meu paciente os elementos que são importantes para eu anotar no meu caderninho, tá? Registrar fotograficamente e saber, poxa, já sei os elementos estéticos do meu paciente. Qual é a demanda que ele me traz? De todas as demandas estéticas de cunho periodontal que um paciente pode trazer para a gente, não há dúvida que talvez a mais marcante, mais prevalente seja o sorriso gengival. E aí eu preciso trazer para vocês um conceito bem formal, bem técnico, tá? E falar até que ponto isso é um problema ou não. Quando a gengiva, ao sorrir, expõe a sua altura acima de 3 milímetros, sim, eu tenho sorriso gengival. A altura gengival é, essencialmente, essa distância daqui, ó, que vai da margem da gengiva até a linha mucogengival. Isso seria a altura. Se você expõe 3 milímetros disso ou mais, você tem, tecnicamente, o que nós chamamos de sorriso gengival. Agora, ter o sorriso gengival não significa ter queixa sobre ele. Tem pacientes que mostram abundantemente suas gengivas, seus dentes não te procuram com demandas como essa. Mas o que nós sabemos é que quando o paciente procura um serviço ou atenção de um periodontista se queixando de sorriso gengival, 7,6 a cada 10 pacientes têm queixa dentogengival. E nessa hora, sim, a ideia de que sorriso gengival pode ser uma queixa estética, ela aparece mais forte no consultório. Ora, vale a pena pensar um pouquinho como é que as pessoas ficam assim. De onde vêm, de onde nascem os sorrisos gengivais? Bom, tem alguns fatores etiológicos que geram sorriso gengival, que é importante para a gente, até mesmo porque
De acordo com alguns fatores etiológicos, eu posso decidir por técnica A, B ou C, ou conjugar técnicas para tratar casos variados de sorriso gengival. Por exemplo, sem dúvida, aqui está a causa mais famosa de sorriso gengival, as erupções alteradas. Por conceito, o que significa erupção alterada? Gente, eu tenho duas possibilidades de ter erupção alterada. A dita erupção alterada passiva é quando, durante a erupção do dente e a sua acomodação no gônio oclusal, a gengiva cresce muito mais sobre a coroa do que deveria fazer, gerando um cobertor sobre o dente. Contudo, embaixo do cobertor não existe nenhuma alteração da estrutura óssea. Isso é uma erupção passiva alterada. Ao contrário dessa daqui, a erupção ativa alterada. Nela, eu já tenho um cenário onde não só a gengiva cresce, mas o osso abaixo dela também cresce. Em situações tão graves, tão sérias, como essa aqui do lado, onde essa sonda mede a distância entre a junção semente-esmalte e a crista óssea alveolar. E se observar os dois centrais, a crista óssea está muito colada à junção semente-esmalte. E quando isso acontece, o osso cresce sobre o esmalte, a gengiva que está ali é literalmente empurrada para a coroa, cobrindo-a e deixando com um tamanho menor. E, nesse caso, o manejo cirúrgico vai envolver gengiva e vai envolver osso também. Esse cenário nós conhecemos como erupção ativa alterada. Duas formas distintas que conduzem a pessoa a expor bem mais do que 3 milímetros de gengiva durante o seu sorriso. Outra coisa que pode acontecer, o crescimento excessivo da maxila. Os casos ortocirúrgicos. Aqui agora, você tem uma imagem com exposição de maxila muito abundante, até dificuldade de selamento labial existe aqui, e não foi uma questão de demanda de crescimento gengival ósseo, pura e simplesmente, a maxila em si inteira ocupou a região mais inferior. Situações onde, muitas vezes, através de ortodontia e cirurgia, precisamos pegar essa maxila e empurrá-la para cima, reduzir um pouco a sua exposição. Mas na presença, na vigência de crescimento excessivo de maxila, sim, o sorriso gengival se estabelece. Outra coisa, maxila no lugar certo, muitas vezes, gengiva e osso talvez bem acomodado, mas a pessoa tem uma musculatura labial poderosa. E durante um sorriso, o mínimo que seja, a musculatura eleva fortemente o lábio, acabando por expor mais gengiva do que deveria. Nem sempre, em casos como esse, possuem dentes pequenos, às vezes são dentes de um tamanho bom, mas a exposição gengival é tão marcante que o paciente nos procura, querendo esconder a gengiva dele, de alguma forma. O lábio vai muito além do que deveria ir. São casos, por exemplo, que a harmonização adora trabalhar com botox, por exemplo. Então, aqui nesse cenário, nós temos os principais eventos etiológicos para sorriso gengival. Erupção ativa ou passiva alteradas, crescimento excessivo vertical do maxila e hipermotilidade da musculatura delatória do lábio superior. Conhecer a etiologia era decisiva. Muitas vezes é com base etiológica que a tomada de decisão cirúrgica ela é feita de alguma maneira. Muitos casos periodontais que requerem demanda cirúrgica para sorriso gengival podem requerer manobras conjugadas, associadas no mesmo momento ou associadas em momentos separados, para manejar gengiva, manejar osso, manejar lábio e conseguir alcançar os resultados estéticos que os pacientes nos procuram para tratar. Dito isso, vamos fazer um passeio. Vamos conhecer 5 formas bem legais de a periodontia ajudar a conduzir casos de sorriso gengival. Como é que nós fazemos isso? Vamos para o clássico, o mais famoso, sem dúvida, tá? O que as pessoas hoje têm um fetiche de chamar de aumento de coroa clínica estética. É meramente uma cirurgia de aumento de coroa clínica numa região anterior, que segue os preceitos. Marcelo travou. Travou, Marcelo? Deixa eu avisar ele aqui. Deve ser a internet. A internet lá. Deixa eu ver.
Deixa eu tentar ligar para ele aqui. Oi, Marcelo, você travou. No primeiro, aumento de coroa clínica. Você vai entrar de novo? Tá, mas você parou de. Pode projetar. Não, você não está conectado, não. Você não está compartilhando a tela. Agora você tá. 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 Não, você tá na tela, mas. Então tá. Você tem que compartilhar agora. Vamos ver. Deixa eu parei. Foi sua internet, será? Não, tá bacana aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso melhor. Isso. Aí é nesse mesmo, tá Apareceu certo? aí? Isso, Esse apareceu. aqui? Sim, vou desligar aqui. Então tá bom. Pessoal, desculpa. Então vamos retomar aqui uma coisa que é importante, que a gente estava procurando falar com vocês. É muito comum em periodontia escutar hoje em dia falar aumento de coroa estético. É um termo bonito, elegante, charmoso, tá? Do momento. Mas Ô Marcelo, posso até te interromper nisso? Que eu fico muito Pode. curiosa. A Pode. questão do aumento da coroa clínica. Você só pode ir até o limite da junção semente-esmalte, né? Errado. Não? Negativo. Então, Eu posso ir além ou acima dele. Porque, para mim, eu acho que é muito invasivo isso. Não tenha dúvida que é invasivo, tá? Em algumas situações é um invasivo necessário, questões biológicas. Em outras situações é invasivo para atender uma queixa, tá? Eu vou te mostrar aqui nessa aula, tenho em alguns 2 casos marcantes que eu trouxe para vocês. Mas até onde você pode ir? Eu preciso ver algumas coisas importantes nessa análise, tá? Proporção coroa-raiz é um elemento que a gente precisa ver com atenção, até onde a gente aceita, né, avançar nesse sentido. 2, eu preciso avaliar se o paciente tem gengiva em espessura e qualidade para suportar o aumento e manter estável ao longo do período, tá? É o segundo elemento. E o terceiro elemento, que eu considero mais marcante, saber até onde o elemento restaurador, sei lá, resina, cerâmica, o que for ser colocado ali, é capaz de me dar uma ótima adesão. Então, são os elementos que a gente mais discute com os colegas, tá? E você remove o osso aí? Com gosto. Nossa. Sem dó nem piedade. Pois é. É legal. A gente morre de dor de perder osso, mas é complicado também, né? Essa paciente é jovem e deixar assim. O que eu tenho aqui, entenda o seguinte, o que nós fazemos é trabalhar no osso meramente vestibular, tá? Então, todo o restante do osso está disponível ali para a saúde completa do paciente. Em algumas situações... Então, interproximal você não mexe muito. Não toca, tá? A gente não vai ali. Mesmo porque por causa da papila, né? Aumento de coroa clínica que envolvem proximais podem cursar com defeitos papilares, mas eu vou planejar antes qual é a condução protética para minimizar esse cenário. Aí, geralmente, a gente vai com prótese e aumenta o ponto de contato, tá? Para gerar uma sensação falsa de uma papila presente ali e aplacar essa deficiência. Ah, tá. Mas tem caminhos. Essa pergunta é bem interessante porque ela vai ser respondida com esse conceito aqui, ó. O que é aumento de coroa clínica de conveniência e anatômico, tá? Periodontia, a gente interpreta aumentos anatômicos, aquela situação onde eu opero e vou até a junção semente-esmalte e deixo ali a coroa anatômica completamente exposta. Pronto, eu ia parar por ali. Mas mesmo para parar por ali, Cláudia, eu preciso tirar osso muitas vezes. É necessário, tá? Quando você aumenta uma coroa clínica nesse nível, eu preciso pegar a distância biológica de uma pessoa que está aqui e colocar para baixo e mantê-la lá. Se eu não tirar osso, em algumas situações, a gengiva cresce de volta à posição original. Volta? Recidiva? Ela pode voltar. Tá? A taxa de recidiva de gengivectomia sem cirurgia óssea, ela está na dependência da distância que existia previamente entre junção e quista óssea.
Tá. Tá? Aqui tem uma pessoa que está com uma dúvida. Cadê? Ela queria saber qual idade é indicado a fazer um aumento de coroa e se a pessoa que tem alguma doença crônica, ela pode passar... que tem uma doença crônica, ela tem que passar no CD periodicamente, no dentista periodicamente. Então, duas perguntas um pouco distintas, né? Então, vamos lá. Aumento de coroa clínica em termos estéticos. Rodolfo. Ô, Rodolfo, tudo jóia? Olha só, se eu pensar no aumento estético, tá? O periodonto totalmente maduro pode ser operado. Então, se o dente está em fase eruptiva finalizada, se a margem gengival já está estável, eu posso operar sim. Não é dor de cabeça. Segundo elemento, você perguntou com relação a questões sistêmicas, que talvez não sei se pode relacionar um pouco com a aula ou não, mas as condições sistêmicas que impactam uma cirurgia periodontal são as mesmas que impactariam qualquer cirurgia ao menor. Tá? Que pode levar um paciente de um asa 1 para asa 2 ou 3, eu preciso conseguir o mínimo de estabilidade para operá-lo em ambiente de ambulatório, ou, se ele for um paciente com asa 2 ou 3, ter condições de teto cirúrgico para ir para o hospital, por exemplo. Então, é uma avaliação que a gente tem que ter para cada entidade sistêmica que aparecer para a gente, para poder conduzir o caso. E ainda voltando à primeira pergunta, aumento de coroa clínica não estético, ele não tem uma idade formal para acontecer. Tá? Eu nunca operei uma criança com essa demanda, mas adolescentes, vários, situações onde o adolescente de 11 anos de idade, por exemplo, 12, tem uma cárie importante no segundo molar superior, que invadiu o espaço biológico. Não é discussão, é cirúrgico. A gente vai chegar lá e vai abrir. E o anterior, de incisivo e incisivo no adolescente, você faria? Faria, sim. Basta ter finalização de erupção total e margem de estável. A gente faz muito isso, Cláudia, quando vocês tratam pacientes ortodônticos, tá? Sim, depois da ortodontia. Depois da ortodontia, a gente vem para a gente e vai lá e bota em posição. Mas pode recidivar um pouco nesse paciente em crescimento? Só recidiva se a gente não deixar uma distância confortável entre junção sementes-esmalte e cristal alveolar. Tá? Uhum. Se você já me falou que o movimento ortodôntico foi finalizado, você já entregou o caso finalizado para a gente, tá? Naquele momento em diante, eu vou determinar a posição final da margem gengival cirurgicamente. Tá. Tá ótimo. Vamos lá? Uhum. Então, recordando... Esqueci de uma... Nossa, tinha uma pergunta aqui que passou, viu, gente? Da Marisa. Se existe alguma relação entre a hipermobilidade do lábio superior e pacientes que fizeram tratamento ortodôntico ou aparelho fixo. Eu, como ortodontista, te falo que eu nunca vi isso, não. Você conhece essa relação, Marcelo? Você ativar a musculatura para ortodontia, não. Eu também não conheço. Você mudar o tônus labial na ortodontia é possível até, tá? Se o paciente é um pouco mais longevo, você inclinar muito, retrair muito dentes anteriores e o lábio ficar sem uma sustentação razoável, tá? Mas fora isso, não acredito que não. Em relação ao sagital, né, o posterior, isso tem impacto grande. Em relação à parte funcional, eu nunca vi também, não. Eu também não conheço, Marisa, essa relação. Eu vou fechar aqui. Tá, vamos lá. Pode interromper a hora que quiser, tá? Então, falo de aumento anatômico toda vez que, quando eu operar alguém, no final da cirurgia, a gente vai ficar aqui, ó, coladinha na junção sementes-esmalte e vai expor a coroa anatômica de um dente. Esse aumento anatômico. O de conveniência é quando eu vou pegar a cirurgia, vou operar e a gengiva vai ficar ou na posição mais apical ou até na posição mais coronal, de acordo com o meu desejo cirúrgico no final do elemento. Isso é um aumento de conveniência. E as formas mais variadas de lidar com o aumento de coroa clínica, a gente vai do mais tradicional, do mais clássico, que seria, sem dúvida, as gengivectomias. Poxa, uma técnica criada no final do século XIX. E naquela época foi criada para tratar bolsa supraóssea. Ela trouxe um contexto cosmético na medida em que eu posso cortar uma gengiva de alguém e deixar dentes maiores. Essa imagem é bem interessante. Essa foto aqui, para notícia adora fazer, a foto meio a meio. Essa foto vendo de frente, a porção esquerda dela acabou de fazer gengivectomia. A direita não fez ainda. O ganho de coroa é bem marcante. E não tem nada demais. É uma técnica ultra clássica, onde eu tenho, de fato, um sorriso gengival na minha frente. Providencia-se uma cirurgia
gengival, onde eu faço um recorte anatômico daquela gengiva, de um lado e do outro. Fechamos o caso e entregamos uma situação similar a essa daqui. Simples, técnica objetiva. Posso parar por aqui? Posso. Quando você acabou de cortar a gengiva, fez a gengivectomia e pegou uma sonda milimetrada e mediu, ó, daqui dessa margem gengival até o osso que está aqui embaixo. Se essa distância for de até 3 milímetros ali, ou até mais em algumas situações, a chance de a gengiva cicatrizar nessa posição é imensa. E vai ficar ali. Ou seja, o que nós temos aqui é a erupção passiva alterada. Quem cresceu foi gengiva, mas o osso ficou na posição que deveria estar. Primeira das 5 formas de tratar sorriso gengival. Simples, rápido, técnico, tranquilo, sem dor de cabeça. Mas nem todo mundo é assim. Eu posso precisar de cirurgia óssea para manter dentes expostos e bonitos na cavidade bucal. E essa imagem também é marcante. Observem, aqui nós temos a imagem da junção cemento-esmalte e aqui a imagem da crista óssea alveolar. Se um paciente tem gengiva média, a distância dessas linhas deve ser de 3 milímetros, pelo menos. Se não for de 3 milímetros, eu vou fazer uma cirurgia como essa. Vou abrir o paciente, vou desgastar com broca o osso, expor a raiz dele cirurgicamente e vou suturar a gengiva aqui, na posição da junção cemento-esmalte. Ela vai cicatrizar nesse ponto e se manter estável aí durante muitos anos. Então, observem o caso de Carol. Carol chegou com a demanda de que achava que tinha dentes muito pequenininhos. Ela achava que quando ela sorria, ela parecia uma criança sorrindo. Uma mulher grande, bonita. Então, o que nós fizemos com Carol? Fizemos cirurgia gengival, gengivectomia, associada à cirurgia óssea, porque, infelizmente, Carol, quando a gente abriu o retalho, não tinha distância suficiente entre junção e crista óssea alveolar para manter a gengiva na posição que a gente queria, que era lá na junção cemento-esmalte. Então, com uma broquinha, nós vimos aqui, ó, marcamos a junção cemento-esmalte, desgastamos todo esse osso daqui para ter a distância que a gente queria de 3 milímetros. Quando você faz a cirurgia desse tipo, como o Cláudia falou, você se assusta um pouco, né? Meu Deus, você desgastou tanto osso? Sim, eu desgastei, mas eu tinha uma meta cosmética aqui. Mas, Marcelo, você danificou o dente, danificou o osso? Sim, eu acho que eu danifiquei mesmo. Mas eu não gerei dano biológico para ela. Ela vai ficar saudável, como sempre foi, como se tivesse nascido com essa condição. Ô, Marcelo, Oi. se a longo prazo a questão da recessão gengival, que pode vir a desenvolver, como é que é? O mesmo padrão que ela teria sem a cirurgia. Com o avançar da idade, quando a gente passa da fase de 30 para 50 anos de idade, a perda de inserção pela idade acontece em torno de 1,5 milímetro, tá? A cada 5 anos. Desculpa, a cada 10 anos. Ah, bom. O cenário dela não vai mudar muito, não. Tá? Outra coisa importante, Cláudio, que a gente tem que chamar atenção. Quando a gente faz isso, desgasta osso, rebate a gengiva, tá? Quando eu colocar ela de volta e suturar, não sei se você entende que eu suturo a gengiva coladinha na junção cemento-esmalte, tá? A bola colada na junção. Colada na junção, sutura ali. O que a gengiva pensa? Ela diz, caramba, me suturaram aqui nesse lugar. Eu preciso cicatrizar. E para cicatrizar, ela tem que voltar a ser o que era antes. Ela tem que fazer epitélio juncional novo, epitélio do sulco novo e colocar no lugar. Olha o que ela pensa. Eu suturei na junção. Ela para um pouquinho, olha para baixo. Diz, pessoal, tem espaço embaixo. Então, ela vai selar naquela região com o juncional colado um pouco em esmalte, juncional colado um pouco em raiz. E o sulco vai crescer levemente para a coronal. Ou seja, o que eu tenho no final da cirurgia é um dente grande, que vai reduzir um pouco de tamanho no reparo, mas que se mantém assim, porque a gengiva que está ali sendo colocada, na cabeça dela, ela não precisa produzir muitas células para fazer a ideia de proteção, separar o que está fora do que está dentro, e se mantém assim ao longo da vida. Então, a casuística é boa, assim, a longo prazo, né? Maravilhosa. Carolzinha, por exemplo, já tem 3 anos que está assim. Tá? Então, consegue-se, de fato, você aumentar dentes. Observe que a foto do meio, você percebe que está um pouco maior o dente no meio, na foto central? Tá? Na foto da direita,
está um pouquinho menor do que no centro. Porque eu já sabia que a margem gengival se mantém estável na junção e pode crescer levemente em direção à coroa pelo epitélio do sulco. Ela consegue harmonia dentro do gengival facilmente. A gente faz de rotina nessa cirurgia. Você tirou um pouco mais e voltou um pouquinho, né? Eu tirei o que eu precisava, no caso dela, e deixei que a natureza fizesse voltar o que era necessário. Esse voltar necessário para a natureza aqui é muito pouco, porque eu deixei espaço entre junção e osso para os tecidos se acomodarem. Sim. Mas tem situações onde esse contexto gengival não é tão prático e objetivo em cirurgias ósseas e cirurgias gengivais. Às vezes tem que ir para o lábio direto. E reposicionamento labial passa a ser uma autodemanda efetiva para a gente. E aí, Cláudia, eu vou falar uma coisa que você vai ficar chateada comigo, tá? Não zanga, não. Ah, o quê? Não zanga, não. Hoje, tá? Mas eu vou mostrar alguns casos aqui onde a indicação técnica formal é de ortognática, fechado? Não se discute, a indicação é essa. Ortognática. A gente faz uma abordagem para alguns casos de cirurgias que requerem lábio, onde a gente percebe que é crescimento excessivo da maxila, por exemplo, na etiologia. A gente chega para o paciente e olha, você não quer ortognática. Tudo bem, você quer resolver isso. Entenda que a indicação do seu caso formal é ortognática, ponto. Não dá muita margem para pensar em possibilidades, porque é muito gritante o caso. Mas eu comento, mesmo que eu te opere, eu consigo talvez melhorar essa cirurgia gengival, mas saiba que mesmo que eu melhore, aí embaixo tem uma indicação ortognática na frente. Eu não vou tirar você da indicação ortognática, porque é só um artifício. Ah, tá certo, isso é importante. Nessa clareza é necessário que você insista nisso. E aí, olha só isso aqui. Não estou cirúrgico aqui, não. Não, isso aí realmente... Cláudia, você tem ideia? Essa foto tá, é de todas as suas técnicas de sorriso gengival aí em conjunto. Foi o nosso aluno da pós. Somos da pós nesse caso. Essa foto que vocês estão vendo aqui já foi o resultado de cirurgia gengival e óssea. Nossa. Ela não quer ortognática. Eu falei, olha, você entende que eu não tenho o que fazer aqui, não dá para fazer milagre, tá? Tem que empurrar isso para cima, tá? Ela não quer, ela já conhecia tudo. Ortodontista, cirurgia, não sei o quê. Não quero. Então tá bom. O que a gente faz aqui agora? A gente faz isso, gente. A gente mede essa distância daqui, ó, que vai da margem gengival até a borda inferior do lábio superior. Mede essa distância, e aí, de acordo com o altura que você faça, a técnica, eles pedem para você dobrar essa distância lá no lábio, ou pedem você acrescentar essa distância mais metade dela, ou pedem você pegar essa distância e acrescentar 3 milímetros acima da margem e mais 2 abaixo. Tem milhares de formas de fazer. Como eu faço? Eu pego essa medida que está aqui e transfiro ela para dentro da boca. Aqui era depois, ó. Como foi feito? A gente transfere essa medida para cá, ó. Os pontinhos marcados aqui. Ó. Conseguem ver os pontinhos? Esses pontinhos é a delimitação cirúrgica dela. A gente pega e tira todo esse segmento. E depois sutura a borda superior na borda inferior. O lábio dela agora desce fortemente sobre os dentes e a musculatura labial vai tentar puxar o lábio e a sutura não deixa. É uma técnica muito sensível ao paciente. Ele tem que cuidar do abrir boca ao longo de 3 meses. E como ela queria muito resultado, ela fez isso, ela chegou até aqui. Selou o lábio? Não selou. Ponto. Não dá. É um detalhe que a gente precisa falar muito ao paciente. Sabe? Com certeza. A ortodontia a gente faz isso também, a gente camufla. Não tem outro jeito. É uma estratégia que a gente usa para lidar com alguns sorrisos gengivais graves e muitas vezes ajuda a minorar a questão do paciente. Isso é um reposicionamento labial. Mas essa paciente tinha uma coisa boa. Ela tinha um grande vestíbulo. Mas tem pacientes que são como ela e tem um vestíbulo muito pequeno. Então, eu posso tirar o que eu quiser, é tão pouquinho que não faz o lábio se mexer. Nessa hora, a gente muda a estratégia para fazer um bloqueio muscular cirúrgico. Olha essa paciente aqui. É autocirúrgico? Nossa. É muita coisa. É surreal o tamanho disso aqui. Tá? Você não classifica o lábio também como curto? Porque na ortodontia é o que seria um lábio curto, né? Sim, império a gente chama
estreito, médio e espesso. Deve ser a mesma coisa que a ortodontia deve fazer, tá? E, de fato, ela tem um lábio curtinho, fininho, sabe? Então, a estrutura labial não é tão densa, tão robusta, assim. Mas, ainda assim, ela tem um crescimento vertical excessivo e tem uma hiperatividade associada, porque ela consegue levantar e mostrar até fundo de vestíbulo quase. É verdade. O que nós fizemos com ela, então? 2 etapas diferentes. A primeira etapa foi essa. Gingiviectomia e cirurgia óssea. Ainda não conseguimos aumentar muito. E a terceira etapa foi reposicionar o lábio, puxar o lábio para baixo e chegamos até aqui. Foi o que deu. Tá? Não dar mais. Uhum. A gente está no limite da técnica. Agora é entregar para a autocirurgia, porque é até onde o pério consegue chegar, mas é uma estratégia que muitas vezes ajuda, em alguns casos, a minorar a exposição gengival. O reposicionamento é muito bacana. Uhum. Eu posso pensar em fazer uma coisa, eu sabe? Eu diria que resolve 50%, né? Bloqueio muscular. Hã? Tem a mesma pegada do reposicionamento labial, pessoal. Ai, o Marcelo travou de novo. Antes. Você travou um pouquinho, Marcelo. Peraí, volta. Volto. Só, no bloqueio mesmo, começo do bloqueio. Vou iniciar. Isso. Pronto. Pacientes têm vestíbulo muito raso, às vezes, e mesmo que eu tire um segmento e puxe com sutura, não dá um resultado impactante. Tudo bem? Uhum. Então, a gente faz o seguinte. A gente faz uma cirurgia onde... Olha esse caso, tá? No caso que a gente utilizou fazer um bloqueio muscular, uma exposição excessiva de gengiva. Como é que isso é feito? A gente faz incisão aqui, ó, no fundo de vestíbulo. Incisão bem fininha, de tal forma que a gente levante um retalho, ó, que é muito delgado, ó, fininho só. E vai dividindo o retalho para expor toda essa região conjuntiva que está aqui, ó. E com uma pequena pinça, eu vou pinçar essa região central aqui, ó. Ao pegar a pinça e colocar nessa região, apertar e puxar, se eu puxar o lábio e o nariz descerem, eu encontrei uma zona de transição da musculatura que está na pele com o tecido que está no lábio. Eu vou dar um nó com sutura aí. E esse nó amarra essa região. Quando o lábio quiser puxar a área, o nó não deixa. E aí, ó, faz uma sutura mediana, que é essa daqui, observem. Tem um fio de sutura passando ali embaixo, que prende essa área central da musculatura. Eu vou avançar um pouco mais. Se o sorriso é muito largo, vou pegar musculaturas mais posteriores e fazer bloqueios periféricos, por exemplo, como a gente faz aqui também, observem. Conseguem ver a quantidade de fio passando, indo e vindo, gente? A gente passa várias malhas de fio de sutura, agarrando regiões musculares, como aqui, essa área mais lateral, pegou o zigomático menor, passa pelo meio, vai para o outro lado, pega outro zigomático, passa no meio de novo, pega o outro, e vou indo e vindo com sutura várias e várias vezes. E a gente cria uma malha de sutura tão densa, quando a musculatura labial quiser subir, esse fio não deixa. Mas esse fio é de quê? Que material? Ele é polirebsolvível, Vicryl, tá? A gente deixa ele aí, quando ele cicatrizar, ele faz uma malha de fibrose. Ah, sim. Uhum. E dá um bloqueio muscular mais efetivo. E fecha o caso. E ao fechar o caso... Mas essa técnica você não usou naquela outra moça, não? Não. Tá? Naquela moça foi o tirar um segmento e puxar. Mas essa técnica, por quê? Essa técnica não é mais eficiente? Essa daí? Vamos lá. Quando a gente pesa reposicionamento labial e bloqueio muscular para definir qual é que eu vou usar e quando, a indicação mais formal do bloqueio muscular, que é essa técnica, são pessoas com vestíbulo muito raso. Ah, tá. A questão é o vestíbulo. Tá? Tá. Onde a remoção do segmento para a técnica tradicional não dá um impacto tão suficiente para você conseguir arrematar isso. Uhum. Agora, uma colega nossa, né, a professora Kises, ela elaborou teoricamente uma técnica associando bloqueio e reposicionamento, que a gente vai testar agora, tá? Onde eu posso botar as duas técnicas no mesmo ato cirúrgico. Uhum. E a ideia dela foi bacana, e eu acho que, assim, é plausível biologicamente, sabe? A gente vai desenhar a técnica, estabelecer o processo e vamos testá-la. Eu acho que é muito bacana, eu posso ter resultados bem maiores do que esse que a gente tem aqui. Uhum. Entendi. Outra coisa muito legal que acho que o pessoal da ortodontia pode encontrar de vez em quando. Tá?
Olha esse caso que a professora fez. Reparem, ó, a situação gengival de exposição é essa daqui. O acesso em fundo de vestíbulo, a visualização da região aberta. Dá para ver aqui o feixe central. Dá para notar isso aqui, Cláudia? E essa região é suturada. Uhum. Essa área, o fio vai para lá, volta, avança, volta, várias e várias vezes. Você fecha e no final você tem isso. Tá? Você melhora um pouco mais a exposição gengival que o paciente tinha. E aqui valia mesmo que, ó, vestíbulo rasinho. É verdade. Então, bloquear para ser mais interessante do que ser reposicionado. Uhum. Segmento ortopédico. O professor Luiz Valdir nos trouxe essa demanda e foi muito bacana. Tá? É uma perspectiva diferente para tratar formas muito específicas de sorriso gengival. Vamos olhar isso daqui. O segmento ortopédico é uma matriz de PMMA, tá? De polimetilato. O pessoal da harmonização conhece já isso muito bem. Mas na mão mesmo, manuseando aquilo, parece acrílico políquido. Tá? Ortopedistas já usavam isso para reposição de algumas áreas articulares, alguma parte óssea pelo corpo afora. Trouxemos a perspectiva de utilizar isso para sorriso gengival. Como é que funciona? Aqui tem uma situação clínica de indicação formal para cimento ortopédico. Olha esse caso vendo de frente e vendo de lado. O que a gente observa? De frente, número 1, uma prega nasolabial. Número 2, eu vejo uma exposição da mucosa alveolar posterior. Não é uma coisa muito comum em sorriso gengival. Eu vejo também, ó, uma coisa que parece ser lábio duplo. E também a vista na vista lateral, ó. Um lábiozinho sobrando aqui, gente, ó. Aqui está aquela prega nasolabial. E pacientes com essa demanda também tem uma redução do ângulo nasolabial. Poxa, esse conjunto, lábio duplo, prega labial, redução do ângulo nasolabial, exposição de mucosa alveolar na região posterior, nos leva a crer que esse paciente tem uma deficiência da região mais superior da maxila. Vamos entender o que é isso aqui, essa imagem que é bem interessante. Notem aqui, gente, ó. A inclinação da maxila dessa paciente é mais ou menos essa. Mas abaixo desse lábio, a maxila faz isso, ó. Resultado, quando o paciente sorri, o lábio se ergue e cai no buraco, nessa cavidade que existe aqui, ó. E essa cavidade, ela é pequena demais para conter o lábio e acaba dobrando o lábio para fora, gerando uma dobra que simula um lábio duplo. Então, o lábio, ele não se eleva uniformemente, ele se eleva e cai, deprime uma cavidade. A sugestão é você preencher essa cavidade. Então, a gente abre um retalho bem grande. Olha esses buracos aqui, ó. Olha essas depressões que existem aqui. Essa maxila superior é muito deprimida. Então, o lábio cai nessa cavidade e gera os efeitos estéticos que a gente viu antes. O que nós fazemos? Manipulamos um PMMA e parafusamos ele ali. De modo que os espaços são preenchidos e há uma linearidade entre o rebordo alveolar e a matriz nova de PMMA. Quando a gente fechar o retalho, o lábio vai levantar e vai passear por essa região, vai subir de maneira uniforme e biológica. A gente vai ter esse contexto aqui do antes e depois. Notem, prega labial tem, prega labial sumiu. Mucosa posterior tem, mucosa posterior sumiu. Lábio duplo tem, lábio duplo desapareceu. Ângulo nasolabial pequeno, ângulo nasolabial adequado. Meramente porque o lábio tinha uma superfície justa e uniforme para poder se deslocar no sorriso. Cimento ortopédico. É uma demanda muito bacana que a gente pode pensar também em sorrisos gengivais. Passamos por 5 maneiras de você lidar com o sorriso gengival, mas muitas vezes a gente precisa ir além, tá? E aí a gente traz para vocês o chamado conceito LVA, que é o Lip and Veneer Approach, um conceito que foi escrito e idealizado por mim e por o doutor, professor Gustavo Freitas, aqui na Bahia. Nesse contexto, a gente criou uma rotina, um processo, onde nós avaliamos sorrisos gengivais graves e o conduzimos do ponto de vista gengival e protético simultaneamente. A gente faz isso tudo baseado em uma análise prévia, onde, através de um protocolo fotográfico que a gente idealizou, a gente leva uma foto de um paciente que tem sorriso gengival
Criamos um DSD dentário e aumentamos o dente no computador, como nós gostaríamos, e também criamos um DSD labial e colocamos o lábio na posição que nós queremos para transformar isso nisso com abordagem em LVA, lábios e facetas laminados cerâmicos. Então, a gente pode usar muita técnica para isso. Aqui é o Luiz, um caso que a gente fez o LVA passo a passo. Luiz foi submetido primeiro a um repulsamento labial. E aí, como segmento pressuposto, nós removemos tudo isso aqui de lábio dele na parte interna e terminamos com o sorriso nessa demanda. Tempos depois, passamos para o Luiz para uma cirurgia gengival e óssea. E para fazer essa cirurgia dele, nós fizemos um recurso também digital, tá? Que é chamado de perioguide. Isso aqui é feito no computador, baseado no enceramento prévio, e a janela de um perioguide fala o seguinte: toda a gengiva que estiver aqui dentro, ó, será removida. Depois que eu remover, eu vou rebater um retalho, vou colocar o perioguide de volta e o osso tem que ficar aqui. Será desgastado o osso até chegar nesse nível. É isso que faz para a gente. Simula no computador, estabelece a meta e executa. O perioguide, no caso de Luiz, tá? Ele foi criado com essa perspectiva de se fazer um aumento efetivo da área dentária dele. Eu pedi, inclusive, até para o colega fazer duas coisas para a gente. Ó. Nós tínhamos um conceito prévio, lembra um diâmetro de coroa clínica anatômico, que vai até a junção, e no caso de Luiz, um aumento de coroa clínica de conveniência, que vai até onde eu preciso que vá. Observe, por exemplo, aqui no premolar, ó, olha o tamanho da casa do premolar até a junção e o quanto eu quero além da junção. Então, eu devo fazer casos de conveniência quando a demanda estética ela é muito forte. Eu preciso resolver questões bem ligadas à análise facial. E aí, só para curiosidade de vocês, observem, na parte superior da foto, a gente colocou o guia anatômico. Olha, por exemplo, o premolar. Olha o canino. Pelo guia anatômico, eu não tenho nada para aumentar nesses dentes. Mas como eu já planejei com o colega da prótese a altura que a cerâmica tinha que ficar, eu vou querer isso aqui do premolar. Vou querer isso do canino. Então, os aumentos serão feitos de forma massiva. A gente segue o fluxo. Ele tinha resinas antes. Quando eu abri o retalho, encontrei isso. Olha a distância que tinha essa resina até a raiz. Eram quase 4 milímetros de distância. Então, fazer o facetamento de resina ou de qualquer material, sem ajustar necessariamente a gengiva e o osso, podem ser críticos. Foi o caso do Luiz. Quando a gente abriu o retalho, se deparou com isso daqui. Mas, ainda assim, conduzimos o caso com cirurgia gengival e óssea. E aí, o perioguide não pode imediato colocado, para vocês iniciarem situações onde a raiz ficou exposta em vários locais, porque nós queríamos que ela ficasse exposta. Porque sobre ela ia haver um planejamento cerâmico final. Na foto superior, as resinas que tinham antes, na foto inferior, as cerâmicas já instaladas. E Luiz saiu de um cenário A para um cenário B, com a pegada LVA, avaliando lábio, gengiva, osso e laminados para o conjunto ser entregue dessa maneira. Então, gente, não são 5 maneiras de fazer uma solução bem legal para sorriso gengival. E posso até, se eu quiser, juntar todas elas em etapas programadas, entregar um belo sorriso e bem resolvido. Quem quiser ligar a câmera e o microfone pode ligar. Agora, a Yasmin escreveu aqui, só que eu já tinha passado. Ela perguntou se é possível que essa estratégia afete a fonética do paciente a longo prazo. Acho que ela estava falando da cirurgia de lábio, né, Yasmin? Vamos lá. O paciente que faz cirurgia de repulsamento labial, tá? Ele só vai afetar lábio, só vai afetar a fonética dele, se o espaço intracruzal não existir. Quando o quê? Se o espaço intracruzal, mordida aberta, por exemplo, né? Mordidas abertas com repulsamento labial podem sibilar. Isso pode acontecer, tá? Mas se tiver fechamento de mordida e selamento, isso não acontece. Tá, na realidade, você está favorecendo a descida do lábio, né? E não a subida. Perfeito. Tá? Então, os fonemas vão sair da maneira correta, tá? O que é crítico, de fato, em situações como essa, é alguma mordida aberta, onde o lábio excede a mordida aberta, entende? Se eu ultrapassar esse limite, ele vai sibilar. Em muitas situações, eu prefiro bloquear o lábio do que movimentá-lo. Uhum. Aí... Valeu, Marisa.
A Marisa falou que vai precisar sair, mas que a aula foi muito boa. Você está vendo aí a mensagem? Não apareceu. Essa passou. Então tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Yasmin também perguntou se pode haver algum retrocesso. De quê? É da posição labial, ou Yasmin, em relação ao reposicionamento labial? Deixa eu ver se ela... É porque o professor havia falado que o tratamento podia durar por muitos anos. Mas aí eu fiquei na dúvida se poderia haver um retrocesso. Mas aí depois ele explicou, falando que tem aquela absorção de 1,5 a cada 5 anos. A 10. Pelo amor de Deus. Tá? Mas vamos lá. Tá? Ainda assim, eu reitero a vocês, esse fenômeno é uma estatística densa. Não é bem isso que a gente encontra no dia a dia, não. Tá? Quanto mais jovem um paciente operado se submete a uma cirurgia óssea, que eleva a margem gengival mais apical, que expõe toda a coroa dele, ele se mantém estável naquela posição durante muitos anos, muitos anos. Acho que um dos casos mais longevos que eu tenho recentes, acho que tem 8 anos de cirurgia, é um paciente que eu operei aos 24 anos de idade. Ela tem 32 hoje e a margem gengival está estável lá como ela tem que ficar. Sem recessão. Tá? Sem recessão, sem nada disso. Tá? Então, outra coisa importante é separar 2 conceitos. Valeu, tá? 2 conceitos importantes. Recessão e perder inserção. Tá? É importante ter isso na cabeça. Quando eu meço a distância entre a junção cimento-esmalte e o local onde a sonda para na gengiva, dentro da gengiva, que seria fundo de sulco e bolsa, tá? Essa distância da junção até o fundo de sulco e bolsa é maior do que 0, a gente chama de perda de inserção. Que ela pode acontecer expondo raiz ou não. Isso é uma coisa bem interessante. Tá? Todo paciente que tem recessão perdeu inserção. Nem todo paciente que perde inserção faz recessão. Com a avançada da idade, eu perco inserção. Ponto. Quando isso vai ser visível na forma de recessão, não se sabe. É um conceito de pele bem sutil, mas importante. Tá? O que você perde com a idade é inserção. Daí você ter recessões com a idade, são outros 500. 100% de nós, tá? Eu tenho 50 anos de idade, eu já perdi inserção. Ponto. Não tenho recessões, mas perdi inserção. Pegar uma sonda e medir alguns locais meus, vai quando a gente pegar lá, junho eu perdi inserção, mas a recessão não acontece. Tá? Demora demais de acontecer. Aí tem vários fatores relacionados a isso, né, Marcelo? Tem bastante coisa. Né? Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Pode abrir o microfone, a câmera. Eu tenho aquela cirurgia que você falou sobre os fios. Esses fios, eles passam somente por conjuntiva? Ou eles envolvem mais alguma estrutura? Não. Basicamente, fibras do conjuntivo, Yasmin. Como é que essa cirurgia funciona? Pensa aí. A musculatura peribucal nasce muito na área intrazigomática, por exemplo. Tá? Então, vou pegar um zigomático menor ou maior. Ele nasce no zigomático, passa pela pele e se insere na pele do lábio. Perfeito? Sim. A pele do lábio, por sua vez, é contínua com a mucosa alveolar. E o que une a parte interna da musculatura com a parte interna da mucosa alveolar são fibras de tecido conjuntivo. O que eu faço? A gente abre o retalho e localiza esses trechos de fibra conjuntiva que unem a musculatura do lábio à gengiva. Eu amarro esse ponto. Entendi. Obrigada. Você puxa, a musculatura funciona, ela puxa o lábio, e o lábio não vem, porque o tecido gengival não permite. Entendi. É por aí. Obrigada. Nada. Tá ótimo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então eu vou agradecer aí a participação do... O senhor quer, doutor Tavano? Não, eu só vou falar, dar parabéns por coisa, tá? Foi tudo bacana, tá? Mesmo o periodontista começar a entender isso aí, é muito bom, viu, Marcelo? Tá? Parabéns. Obrigado. Escutar isso do senhor, Maria.
Feliz. Então, Mas é importante também a ortodontia, acho que várias áreas, entender esses recursos que a periodontia nos oferecem para nos auxiliar, porque eu falo, cada vez mais a gente depende dessa integração, né, com a dentística, com a pério, com a prótese, para dar um tratamento realmente de qualidade e excelência para o paciente, né? Eu não me preocupo só em colocar o dente no lugar, eu me preocupo em colocar na melhor situação biológica e estética para ele, né? E a gente tem que trocar essa figurinha, né, Marcelo? Eu encaminho, às vezes, o paciente antes de tratar, para ele ver as opções e discutir com o outro profissional, por exemplo, periodontista, aí depois volta para mim, aí a gente trata, e depois volta para vocês. Tem que ser assim, né? Precisa ser assim, precisa ser assim. Né? Mas foi muito bom. Eu te agradeço muito, essa aula foi ótima. Nós gravamos aqui, acho que eu vou até parar a gravação.